O Alcorão é uma obra-prima literária que tem fascinado a humanidade desde sua revelação inicial há mais de 1400 anos. Uma qualidade única do Alcorão são as joias linguísticas que estão escondidas por trás do significado superficial do texto, dando a ele uma profundidade incomparável. Enquanto livros comuns ficam obsoletos com o tempo, no caso do Alcorão, quanto mais se estuda, mais dessas joias linguísticas se descobre, o que serve para aumentar seu mérito literário. O famoso exegeta corânico Ibn Kathir escreveu: quem ler o Alcorão perceberá que ele contém vários níveis de superioridade por meio dos significados aparentes e ocultos que ele menciona. Neste vídeo, vamos olhar para exemplos de joias linguísticas, que ajudarão os que não falam árabe a apreciar a magnificência literária do Alcorão. O capítulo 4 do Alcorão pede ao leitor que reflita sobre sua perfeição. Será que eles não consideram o Alcorão com atenção? O capítulo 4 do Alcorão pede ao leitor que reflita sobre sua perfeição. Será que eles não consideram o Alcorão com atenção? Se tivesse vindo de outro que não de Allah, com certeza teriam encontrado muitas contradições nele. O argumento que está sendo apresentado aqui é que, se o Alcorão tivesse vindo de outro que não de Allah, ele conteria muitas contradições. Os erros e enganos são a marca registrada das obras humanas falíveis. Esse é o significado aparente e pretendido do versículo. E se o leitor decidir ser travesso e brincar com o Alcorão? Interpretando em um sentido mais abstrato, como numericamente. Por exemplo, e se alguém lesse o Alcorão inteiro, da capa contra capa, e contasse quantas vezes a palavra contradições é escrita? A intenção aqui é que, se houver mais de uma ocorrência, então o Alcorão terá se contradito, porque ele afirma que livros divinos falsos contêm muitas ocorrências da palavra contradições. Agora, a língua árabe é baseada em um sistema de raízes triliterais, onde as palavras podem ser reduzidas a uma forma básica de 3 letras consonantais. Com todas as palavras que derivam dessa raiz compartilhando o mesmo significado central. A palavra contradições com a qual estamos lidando aqui tem a raiz triliteral Ka'agalafa. Agora, se você fosse fazer esse exercício de contagem, então você vai descobrir que palavras com a raiz Ka'agalafa aparecem mais de 100 vezes em várias formas diferentes ao longo do Alcorão. Mas a palavra contradições nessa forma plural específica, o árabe ikhtilafan, aparece exatamente uma vez, no próprio versículo que estamos analisando. Então, uma pessoa pode ser tão travessa quanto quiser ao interpretar este versículo. Seja você escolher levar isso ao pé da letra ou de uma forma mais abstrata, a afirmação do Alcorão de que é divino ainda se mantém verdadeira. O capítulo 36 do Alcorão fala dos corpos celestes. Não é permitido que o Sol alcance a Lua, nem a noite ultrapasse o dia, mas cada um está nadando em sua órbita. Aqui, os corpos celestes são descritos como nadando em órbitas, o que é uma descrição precisa do nosso cosmos. A frase em cada um em sua órbita é o árabe kulun fi falak. Vamos dar uma olhada mais de perto na disposição das letras árabes. A primeira e a última letra é Kaf. A segunda e a penúltima letra é Lau. E a terceira e a penúltima letra é Fa. As letras na verdade se espelham umas às outras e estão nadando em torno da letra e é no meio. Essa letra é a primeira letra da palavra usada para nadar neste versículo. Podemos ver que a disposição das letras imita o comportamento dos corpos celestes em órbita que estão sendo mencionados neste versículo. O capítulo 90 do Alcorão lembra o homem de sua criação. Não fizemos para ele 2 olhos, uma língua e 2 lábios, e mostramos a ele os 2 caminhos. Se analisarmos as letras árabes nesses versículos, encontramos exatamente 2 ocorrências da letra Ai. O nome dessa letra é a mesma palavra árabe para olho. Então, esses versículos foram criados com 2 olhos, assim como Allah diz que ele criou o homem com 2 olhos. O capítulo 3 do Alcorão menciona o seguinte sobre Adão e Jesus. De fato, o exemplo de Jesus diante de Allah é como o de Adão. Ele o criou do pó. Então ele disse a ele, enseja. E ele foi. Aqui somos informados que Adão e Jesus são semelhantes em termos de sua origem, pois ambos tiveram nascimentos miraculosos sem a participação de um homem. Agora, o que é incrível é que se você contar o número de vezes que as palavras Adão e Jesus aparecem no Alcorão, vai descobrir que ambas são mencionadas exatamente 25 vezes no total. Além disso, até o ponto deste versículo, ambos foram mencionados 7 vezes, até agora. Podemos ver que a semelhança entre Adão e Jesus vai além de apenas sua origem, e se mantém verdadeira até numericamente na menção de seus nomes. O capítulo 109 do Alcorão ordena aos muçulmanos que rejeitem a idolatria.
Diga: ó vocês, descrentes, eu não realmente adoro o que vocês verdadeiramente adoram, nem vocês adoram o que eu realmente adoro. Nem eu verdadeiramente adoro o que vocês realmente adoram, nem vocês adoram o que eu verdadeiramente adoro. Para vocês, a religião de vocês, e para mim, a minha religião. Aqui, o Alcorão usa uma vogal alongada conhecida como Ahmed, quando se refere a Allah como o que? Maga. E uma vogal regular ao se referir aos ídolos deles como o que? Esse uso sutil de vogais longas, embora simples, é na verdade muito poderoso quando refletimos sobre ele. É um grande uso de retórica que distingue e eleva a Allah, indicando que ele é diferente e muito superior ao que os pagãos árabes adoravam. Além disso, ao distinguir Allah dos ídolos dessa forma, isso reforça o tema central do capítulo, que é a recusa dos muçulmanos em aceitar a proposta dos pagãos árabes de adorar seus falsos deuses, porque eles não são iguais a Allah. Nem mesmo em um nível linguístico básico. Vamos comparar isso com o Novo Testamento. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Repare como o autor do Novo Testamento se refere a todas as divindades como o que? Em grego, os, sem nenhuma distinção entre o Deus de Israel e os falsos deuses dos samaritanos pagãos. Embora isso não seja necessariamente um problema em si, isso mostra que o Novo Testamento não tem a mesma profundidade linguística que o Alcorão. O capítulo 2 do Alcorão menciona a mudança na direção das orações dos muçulmanos, para que sejam uma nação intermediária e testemunhem a verdade. A mudança foi para distinguir os seguidores do mensageiro dos que se voltam atrás. Nós fizemos de vocês crentes uma nação intermediária, para que vocês possam testemunhar a verdade diante dos outros. Nós só mudamos a direção, aquela que vocês costumavam enfrentar, para distinguir aqueles que seguem o mensageiro dos que se voltam para trás. A direção das orações diárias mudou de Jerusalém para Meca, o que representou um ponto de virada importante para os crentes. Agora, este capítulo é o mais longo do Alcorão, consistindo de um total de 286 versículos. E encontramos a menção desse ponto de virada importante exatamente no meio do capítulo, no 143º versículo. Além disso, este versículo até contém a palavra meio. O capítulo 5 do Alcorão menciona as qualidades dos crentes. Ó muçulmano, os seus amigos são Allah, seu mensageiro e os crentes, aqueles que estabelecem as orações regulares e a caridade regular e se curvam humildemente. Na época em que este versículo foi revelado, havia hipócritas, aqueles que professavam ser muçulmanos publicamente, mas internamente eram descrentes, vivendo entre os verdadeiros crentes muçulmanos. Era muito difícil distinguir os hipócritas dos verdadeiros crentes, com base na aparência externa e nas ações. Enquanto oravam e realizavam outros atos de adoração publicamente, assim como os verdadeiros crentes. Repare na ordem da afirmação a seguir, como a encontramos dentro do versículo. Os crentes são aqueles que estabelecem as orações regulares e a caridade regular. Agora, poderia ter sido escrito de outra forma. Aqueles que estabelecem as orações regulares e a caridade regular são os crentes. À primeira vista, essas duas afirmações parecem transmitir exatamente o mesmo significado. No entanto, se tivesse sido escrito de uma forma diferente, a implicação seria que todos que oram e dão caridade são verdadeiros crentes, o que incluiria até os hipócritas, porque eles oravam e davam caridade, assim como os muçulmanos. Simplificando, todo verdadeiro crente ora e dá caridade. Mas nem todo mundo que ora e é caridoso é necessariamente um verdadeiro crente. Podemos ver que Allah escolheu a ordem perfeita para as palavras dentro do versículo. Os verdadeiros crentes são aqueles que oram e dão caridade. O capítulo 61 do Alcorão cita o discurso de Moisés e Jesus. E mencione, ó Muhammad, quando Moisés disse ao seu povo, ó meu povo, por que vocês me prejudicam, enquanto vocês sabem com certeza que eu sou o mensageiro de Deus para vocês? E mencione, quando Jesus, filho de Maria, disse, ó filhos de Israel, de fato, eu sou o mensageiro de Deus para vocês. Na narrativa corânica, a maioria dos mensageiros é enviada para seu próprio povo. Portanto, é típico que os mensageiros se dirijam ao seu público usando expressões como ó meu povo ou ó minha nação. Aqui podemos ver que Moisés implora aos israelitas dizendo ó meu povo. Ele usa essa linguagem idêntica em muitos outros versículos, assim como a maioria dos outros mensageiros no Alcorão. É curioso, então,
que no versículo seguinte, Jesus se dirige aos israelitas de forma diferente, usando a expressão nó, filhos de Israel. Podemos ver que, ao contrário de Moisés, Jesus não se dirige aos israelitas como meu povo, mesmo sendo ele também um profeta israelita. Agora, na tradição semita, a filiação tribal é paterna. É baseado na linhagem através do pai. Dado o fato de que Jesus nasceu milagrosamente da Virgem Maria e, portanto, não tinha nenhuma linhagem real do lado de seu pai. Seria errado que o Alcorão fizesse Jesus se vincular genealogicamente aos israelitas como um grupo, de maneira semelhante a Moisés. Podemos ver que o uso da linguagem no Alcorão é extremamente preciso. Porque isso faz com que Jesus se dirija aos israelitas de uma maneira que o distancia deles genealogicamente e, portanto, respeita a narrativa do nascimento virginal. O capítulo 19 do Alcorão cita o seguinte discurso de Jesus. Ele, Allah, me fez abençoado onde quer que eu esteja, e ele me ordenou a oração e a caridade enquanto eu viver. O contexto deste versículo é uma narrativa de nascimento. É a história de Jesus falando milagrosamente do berço. Para apoiar a incrível afirmação de sua mãe, Maria, de tê-lo concebido como virgem. A palavra traduzida aqui como ordenou é o verbo árabe usar. Agora, isso é meio incomum. Quando o Alcorão menciona instruções morais, espirituais ou religiosas, geralmente usa uma forma diferente do verbo, vazar. A diferença entre as duas formas verbais é que essa se relaciona a questões que precisam ser estipuladas uma única vez, como quando se divide uma herança, enquanto WS se refere a questões que requerem reiteração frequente, como o ensino. Esta é a única instância em todo o Alcorão em que essa forma do verbo é usada em referência a conselhos religiosos. Então, por que o Alcorão quebra o padrão aqui com o discurso de Jesus? Bom, a outra forma verbal teria sido menos apropriada, pois se relaciona a questões que requerem reiteração frequente. E como Jesus tinha mal um dia de vida quando estava falando do berço, isso significa que não havia passado tempo suficiente para que ele tivesse recebido repetidamente o comando de Allah. O Alcorão faz uso de um recurso literário conhecido como onomatopeia. Onomatopeia é quando uma palavra se assemelha foneticamente ao som que descreve. Por exemplo, a palavra ambus soa como uma explosão, e a palavra ambus soa como uma mosca. Aqui estão alguns exemplos no Alcorão. O capítulo 114 consiste em uma súplica para buscar a proteção de Deus contra o mal. Diga, eu busco refúgio no Senhor da humanidade, o soberano da humanidade, o Deus da humanidade. Do mal do sussurrador que se retira, que sussurra o mal nos peitos da humanidade, entre o jin da humanidade. A palavra sussurra em árabe é o asbizu. Perceba como soa como alguém sussurrando. Além disso, a composição da palavra nos diz algo sobre esses demônios sussurrantes entre os jin. Ele contém letras repetitivas, vasfas, que fazem alusão ao fato de que esses jins atacam a humanidade repetidamente. O próximo exemplo é do capítulo 80, que menciona o som da trombeta que anuncia o fim do mundo. Mas quando vier o estrondo ensurdecedor, no dia em que um homem fugirá de seu irmão, e de sua mãe e de seu pai, e de sua esposa e de seus filhos, cada homem naquele dia terá preocupação suficiente para torná-lo indiferente aos outros. A palavra estrondo ensurdecedor em árabe é a-soca. Ao recitar essa palavra, a vogal deve ser esticada por 6 segundos, da seguinte forma. O que dá a impressão de uma trombeta sendo tocada. A palavra também contém as letras saud e enkal, que têm um som áspero. E, portanto, perfeitamente alinhado com o terror que o versículo transmite sobre aquele evento monumental. O próximo exemplo é do capítulo 100, que descreve vividamente os cavalos avançando para a batalha, pelos corcéis que correm com a respiração ofegante e soltam faíscas de fogo. A palavra ofegante em árabe é do Bahan, que contém as letras Dud e Ba próximas uma da outra. A palavra golpe em árabe é Kadahan, que contém as letras Kaf e Dal próximas uma da outra. Esse arranjo de letras cria os sons ecoantes e rebatidos de cada e duba, que são semelhantes a cavalos galopando. A partir desses exemplos, podemos ver que o Alcorão usa onomatopeia a seu favor, quase como efeitos especiais orais, para realmente cativar o ouvinte. O Alcorão foi revelado originalmente na língua árabe. No entanto, o Alcorão também se envolve com línguas estrangeiras, como o hebraico. Aqui estão alguns exemplos. O capítulo 2 relata um incidente com os israelitas.
E lembrem-se, quando fizemos aliança com vocês e levantamos sobre vocês a montanha, dizendo, empalmem o que lhes demos com determinação, e ouçam. Eles disseram, ao invés, ouvimos e desobedecemos. E seus corações absorveram a adoração ao bezerro por causa da sua descrença. Os filhos de Israel eram muito rebeldes em relação a Deus, com o incidente do bezerro de ouro simbolizando sua desobediência. Os comentaristas do Alcorão observam que a afirmação ouvimos e desobedecemos não foi literalmente vocalizada pelos israelitas, mas sim simbólica de suas ações desobedientes, que refletiam essa mesma atitude de ouvir e desobedecer. Isso é um jogo de palavras brilhante do livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento. Chegue perto e ouça tudo o que o Senhor, nosso Deus, diz. Então nos diga tudo o que o Senhor, nosso Deus, te disser. Nós vamos ouvir e obedecer. No Antigo Testamento, os israelitas dizem em ouvimos e obedecemos, que é Shamash no Vazinu em hebraico. O Alcorão parece refletir isso e inverte a afirmação com o uso das palavras árabes muito semelhantes, submis na vazaina, ou ouvimos e desobedecemos. O próximo exemplo é do capítulo 11, que menciona alguns anjos trazendo boas notícias para Abraão e sua esposa Sara. E com certeza nossos mensageiros vieram a Abraão com boas notícias. Eles disseram, paz. Ele disse, paz. E a esposa dele estava em pé, e ela sorriu. Então, nós lhe demos boas notícias sobre Isaque, e depois de Isaque, Jacó. O nome Isaque em hebraico é Itzak, que significa aquele que ri. Então, a esposa de Abraão riu, e ela foi abençoada com um filho cujo nome carrega o significado de rir. Também somos informados que depois de Isaque virá Jacó, que é o hebraico Yaakov, significando seguir. Note como o versículo coloca o nome Jacó depois de Isaque. Então, Jacó está literalmente seguindo Isaque em um sentido textual, assim como o significado do nome Jacó sugere. O próximo exemplo é do capítulo 19, que menciona o profeta Zacarias recebendo boas notícias de um filho. Ó Zacarias, com certeza, trazemos boas notícias de um menino cujo nome será Yahya. Ele disse, meu senhor, como terei um filho se minha esposa é estéril e eu já cheguei à velhice extrema? O Alcorão afirma que o profeta Zacarias recebeu a boa notícia de um filho chamado Yahya. Esse bebê foi um milagre, já que a esposa de Zacarias não estava mais em idade de ter filhos. Os apologistas cristãos atacam o Alcorão nesse ponto, argumentando que o nome bíblico do filho de Zacarias era o hebraico Yohana, e não Yahya, como o Alcorão afirma incorretamente. Esse argumento, na verdade, expõe a ignorância por parte de tais apologistas cristãos que não estão cientes da nuance que está em jogo aqui. A palavra árabe Yahya vem da raiz Aya, que significa vida. A gente consegue ver isso de forma bem sutil. O Alcorão está aludindo ao fato de que só Deus pode trazer a vida de forma milagrosa a uma mulher estéril. Agora, tem aqueles que vão argumentar que, embora o significado do nome Yahya seja contextualmente relevante dentro do Alcorão, ainda assim está incorreto do ponto de vista bíblico, e mostra que o autor do Alcorão era ignorante sobre o nome real Yohana. Considere então o fato de que o Alcorão alude diretamente ao nome hebraico nos seguintes versículos relacionados. Deus disse, Mo Yahya, pega a escritura com determinação, e nós lhe demos o julgamento enquanto ainda era um menino. E afeição de nós, e pureza, e ele era temente a Deus. Observe que a palavra usada para descrever Yahya aqui, afeição, é do árabe Anã, que é muito semelhante ao hebraico Yohana. Então, ao contrário do que afirmam os apologistas cristãos, podemos ver que o autor do Alcorão estava bem ciente do nome original e escolheu aludir a ele com um jogo de palavras inteligente com o hebraico. Agora, é importante notar que, enquanto os exegetas corânicos clássicos dedicaram um tempo e esforço consideráveis para analisar a linguagem e a retórica do Alcorão, nenhum dos comentários deles menciona qualquer um desses exemplos de jogos de palavras com a língua hebraica. Então, esse conhecimento claramente não era comum na época, o que torna a percepção do Alcorão sobre o hebraico ainda mais notável. Em conclusão, esse vídeo analisou alguns exemplos do que torna o Alcorão uma obra-prima literária. O Alcorão é, na verdade, cheio de tais joias linguísticas que permeiam cada página. Vamos considerar a questão de se Muhammad, que a paz esteja com ele, poderia ter sido o autor do Alcorão. Sua própria esposa, Aisha, e amigos próximos nos informaram que ele era um poeta fraco, em um nível pessoal. Perguntaram a Aisha, o profeta costumava contar algo sobre poesia. Ela disse que era uma coisa mais detestável para ele.
Exceto que, às vezes, ele costumava contar um verso da pessoa de Benu Qais, e ele misturava as palavras sem perceber. Abu Bakr disse a ele que não era assim. Então, o profeta disse, quando também levamos em consideração que ele não sabia ler nem escrever, então é impossível aceitar a proposta de que ele tenha escrito o Alcorão, a obra mais importante e profunda de toda a história da literatura árabe. Quem então poderia ter sido seu autor? Quando apreciamos a paisagem poética da Arábia do século VII, fica claro que sua origem não pode ser um ser humano. Para os grandes poetas da Arábia, a escolha das palavras usadas em um poema era uma parte extremamente importante para determinar sua qualidade. Por isso, os críticos literários prestariam muita atenção à escolha das palavras ao analisar uma composição. O Kitab al-Ghani é uma famosa coleção enciclopédica da literatura árabe. Ele contém uma história sobre o renomado poeta Hassan ibn Tabi. Na cidade de Mercado de Ucais, um centro de leituras poéticas e competições, Hassan ibn Tabi recitou os seguintes versos em louvor ao heroísmo de sua própria tribo. Nossas são as taças brancas, que brilham ao amanhecer, e nossas espadas gotejam sangue, por causa da nossa bravura. Esses versos empregam uma das rimas típicas da poesia árabe clássica e usam imagens vívidas para glorificar a tribo. Nossas são as taças brancas que brilham ao amanhecer, e nossas espadas gotejam sangue por causa da nossa bravura. Esses versos empregam um dos esquemas de rima típicos da poesia árabe clássica e usam imagens vívidas para glorificar a tribo. O crítico literário Anabíbia, um dos poetas árabes mais reverenciados do final dos tempos pré-islâmicos, não ficou impressionado e disse o seguinte sobre os versos. Ele, disse Jafanar, mas isso são apenas algumas bolas. Jafanar teria indicado uma multidão de bolas. E os árabes se orgulham do que é muitos e não do que é poucos, ele disse. Al-Gurra, mas que é usado para se referir a uma partícula de albaide branca, significaria brancura, que é mais extensa e total, disse ele. E Almana. Eles brilham, mas e a Shukna? Eles emitem luz, teria um significado mais intenso, ele disse. Ao amanhecer. Mas tudo brilha. Ao amanhecer. Seria melhor dizer Bid do Jar, à noite. Ele disse a Ziaf, mas isso significa apenas algumas espadas, enquanto Suyuf indicaria muitas espadas. Ele, disse Acturna, gotejam sangue, mas Yajrina, fluem, teria sido mais impressionante. Ele disse Damar, que indica menos sangue, enquanto Damar teria sido mais. Podemos ver que Anabir encontrou falhas em quase todas as escolhas de palavras de Hassan. Esse era o alto padrão literário da época. Quando se trata do Alcorão, muitos relatos mostram que os melhores poetas da Arábia, alguns dos quais eram opositores públicos do Islã, ficaram hipnotizados por sua eloquência. Com o aumento do número de conversões ao Islã, o Alcorão era visto como um milagre tangível da literatura árabe. Os opositores da fé, apesar de todas as suas tentativas de desmerecê-lo, não conseguiram atender ao desafio do Alcorão de produzir um capítulo semelhante a ele. E se vocês têm dúvidas sobre o que enviamos ao nosso servo Muhammad, então produzam um capítulo como este. Se o autor do Alcorão fosse um ser humano, então, logicamente, outros seres humanos com uma capacidade literária semelhante ou maior teriam conseguido produzir algo no nível do Alcorão. E se vocês têm dúvidas sobre o que enviamos ao nosso servo Muhammad, então produzam um capítulo semelhante a este. Se o autor do Alcorão fosse um ser humano, então, logicamente, outros seres humanos com uma capacidade literária semelhante ou maior teriam conseguido produzir algo no nível do Alcorão. Mas em mais de 1400 anos, ninguém conseguiu aceitar esse desafio. O Alcorão deixa sua origem bem clara. Seu companheiro Muhammad não está perdido nem sendo desviado, e não diz nada do seu próprio desejo. Não é menos do que uma inspiração enviada a ele. Ele foi ensinado por alguém poderoso. Para saber mais sobre o milagre linguístico do Alcorão, confira o livro Discurso Divino em Explorando o Alcorão como Literatura, publicado pelo Instituto Baena.